todos, caros colegas neurocirurgiões, neurocirurgiãs, todos interessados em neurocirurgia funcional. Nós temos uma grande novidade hoje para vocês aqui, nossos seguidores interessados nessa área tão crescente, né, na nossa neurocirurgia, que será o lançamento do Tratado de Neurocirurgia Funcional e Estereotáxica. E para isso, que vai ser na próxima semana, né? A gente vai contar um pouquinho para vocês. Para isso, eu tenho a honra de trazer aqui conosco o Dr. Murilo. Boa noite, Dr. Daniel. Dr. Murilo, estou enviando aqui. E o Dr. Osvaldo. Boa noite, tudo bem? Que bom, agora deu certo. Agora deu. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel. Doutor Daniel, doutor Osvaldo, olha aí, agora tá tudo certo. E o principal, ó. Olha só! Já trazendo aqui em primeira mão para todo mundo aí que está assistindo esse tratado, essa obra de arte, né, da neurocirurgia funcional brasileira. Então, deixa eu só chamar novamente aqui o doutor Murilo para a gente começar. Então, para quem não conhece, pessoal, eu estou aqui hoje com grandes nomes da nossa neurocirurgia funcional, né? O doutor Daniel Benzecri, ele é do INC, né, de Curitiba, é um dos editores desse nosso tratado, um dos grandes expoentes aqui da nossa neurocirurgia funcional. Doutor Osvaldo Vilela, um grande nome também na neurocirurgia funcional. Estaremos juntos ali no congresso, né, o Mundial, a partir de amanhã. Então, o doutor Osvaldo também, um dos maiores nomes na neurocirurgia, voltada também para transtornos psiquiátricos, e a gente vai conversar um pouquinho também aqui, né, doutor Osvaldo. Então, um dos maiores pesquisadores na neurocirurgia funcional no país. Então, na verdade, é uma grande honra vocês, assim, porque como é a minha área, né, vocês veem aqui eu sempre falando nas lives com vários neurocirurgiões, várias pessoas importantes, né, na nossa neurocirurgia, mas hoje é um momento muito especial para mim, porque eu estou na minha sub-área, né, então são pessoas que eu admiro muito, que eu tenho grande inspiração, e que estou aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre esse filho, né, que está nascendo agora, que é o Tratado de Neurocirurgia Funcional. Eu pude acompanhar um pouquinho dos bastidores dessa preparação, eu vi a dedicação de vocês, né, e deixo aqui em público a minha admiração por estar organizando todas as aulas da neurocirurgia funcional e depois trazendo o tratado, que certamente vai somar muito na neurocirurgia funcional no país. Então, agora vamos ver. O doutor Murilo aqui está mandando um convite. Eu tinha mandado para ele, mas eu não sei, eu acho que ele não tinha conseguido. Agora deu certo. Agora temos os 3 editores aqui conosco. Boa noite, doutor Murilo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Osvaldo. Boa noite, Daniel. Boa noite. Estamos assistindo aí. Excelente. Grande prazer. Muito obrigada, com vocês. Né? Excelente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, que eu sei o quanto, eu estava aqui adiantando para o pessoal um pouco antes, doutor Murilo, quanto que, enfim, o quão grande é a minha admiração por vocês e o quão importantes vocês são, né, na área da neurocirurgia funcional no país, e esse grande trabalho que vocês estão trazendo, que vai estar no nosso CEBAM semana que vem, né, o lançamento. Então, vamos já partir um pouquinho para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui. Então, eu queria perguntar para o senhor, doutor Murilo, como foi que surgiu a ideia do Tratado de Neurocirurgia Funcional e Estereotáxica? Pois então, Vanessa, a ideia veio do curso que nós organizamos no ano passado, em plena pandemia. Nós estávamos em plena pandemia, não existiam congressos presenciais, e no Conselho Deliberativo da Academia Brasileira nós decidimos organizar cursos, tanto para oferecer ensino, palestras, etc., quanto, inclusive, por questões financeiras, que as entidades precisam ter as suas dívidas, etc. Esse curso começou em fevereiro, terminou em dezembro, e foi um grande sucesso. Eu, Osvaldo, Daniel, a gente ficou muito contente com o resultado. Nós tivemos brilhantes palestrantes
E a gente organizou para o ano inteiro um programa assim, muito abrangente em todos os temas. E não tinha como, no fim do curso, com o resultado, nós não pensarmos na edição do livro. Primeiro, porque não existe um livro mais atual e abrangente em língua portuguesa de neurocirurgia funcional e estereotáxica. Essa foi uma das razões. E nós tínhamos tudo isso, digamos, pronto. Eu publiquei meu primeiro livro em 1996 sobre Parkinson e pela editora Guanabara-Cuba, e depois vieram outros livros. E a visão disso nos trouxe a possibilidade de nós partirmos para essa empreitada muito maior. E nós sabíamos que editar um livro é diferente de escrever um artigo, de organizar um evento, etc. Existem certas particularidades, não é nem mais difícil, nem mais fácil, mas é diferente. Por exemplo, a gente precisa, com certeza, encontrar as pessoas mais competentes e mais renomadas para escrever esses capítulos, mas, ao mesmo tempo, o cronograma é algo que depende da gente. Então, nós precisamos fazer com que, mesmo essas pessoas renomadas, muitas vezes, eles não têm um timing exato ou a questão das normas também. Outro detalhe era uma questão de viabilizar. Porque, por exemplo, os meus livros de neuroanatomia aplicada, que está indo para a 4ª edição, eles vendem bastante porque tem novos alunos entrando e principalmente nas diversas universidades no país. Agora, o público-alvo de neurocirurgia funcional é muito específico, é uma elite, é uma parte da neurocirurgia. E, então, é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, como que a gente consegue viabilizar isso, tornar viável? E, nesse aspecto, a editora do Instituto de Neurologia de Curitiba, Inc. Publisher, teve um papel muito importante com seu pessoal muito dinâmico, ativo, criativo, animado, liderado pela Cláudia Menezes. E, no final, nós embarcamos nessa não aventura, mas nesse projeto. E, assim, recebendo o livro, nós recebemos essa semana, o Oswaldo, acho que recebeu o doutor Daniel hoje acabou mesmo, de mostrar, ali, deu sinal já que estava ali dando spoiler. E vendo a qualidade da diagramação e dos detalhes, realmente foi uma satisfação assim, muito grande, tenho certeza, para todos nós, sem falar desse trabalho em equipe, que foi uma coisa assim, muito interessante, trabalhar com o Oswaldo e com o Daniel, para mim foi um grande prazer, além de, obviamente, todos os autores que participaram. Excelente, sem dúvida. Não, e eu acredito também que tudo bem que a neurocirurgia funcional acaba sendo restrita quando a gente vai ali, quem que está realmente praticando no país. Mas existe um interesse, e a gente tem que pensar na educação como um todo, de todos os residentes, né? Então, todos os residentes que estão aqui, inclusive eu queria pedir para quem está aqui, residente, mandar esse aviãozinho que está aqui do lado, para mais 3 colegas que têm interesse em funcional, que querem aprender mais, porque é algo que eu ouço muito. Inclusive, a gente recebe muito aqui na sociedade, às vezes perguntas, por onde estudar, como que a gente se baseia, por onde a gente se baseia. Então, problemas como, por exemplo, dor crônica, né? Que é algo que a gente vê o quanto que está piorando aí pós-pandemia, distúrbio de movimento também. Então, muitos problemas que a gente vive, né, na funcional, no nosso dia a dia, os colegas não sabem por onde, né, seguir, por onde se basear. E, claro, buscando alguma coisa nacional. É claro que a gente tem, assim, artigos, a gente tem a literatura internacional, mas realmente existia essa necessidade, né? Essa carência que vocês foram cobrados, de uma certa forma, com o brilhantismo do curso no ano passado. Então, prosseguindo, né, até para o pessoal que está aí entender um pouquinho mais sobre o mundo da neurocirurgia funcional, doutor Daniel, primeiro explica um pouquinho o que é a neurocirurgia funcional, que áreas que abrange, né? E como que foi trazer essas áreas, né, ali para o tratado de neurocirurgia funcional estereotáxica? Então, mais uma vez, eu queria agradecer. É um enorme prazer estar aqui. E a SBN, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ela é certamente um dos grandes apoiadores desse livro, né?
Então, eu começaria dizendo assim, neurocirurgia funcional, por definição, significa toda e qualquer área da neurocirurgia que envolve o tratamento de doenças que não são exatamente, por si só, anatômicas, né? A neurocirurgia, ela lida muito com problemas anatômicos, um aneurisma que você vê, um tumor que você acompanha através de um exame, né? Uma hérnia de disco que tem ali um problema ali que você vê na ressonância. A doença funcional é uma doença muito mais como o próprio termo está dizendo, do funcionamento do cérebro, né? Então, ela é uma área super abrangente, né? Ela envolve, desde o início, um sistema chamado estereotaxia, que é um sistema de localização, né, cerebral, que nos permite, obviamente, com que a gente possa fazer uma série de procedimentos, né, que vão desde uma biópsia, desde uma aspiração de hematoma, desde uma colocação de um catéter, desde um implante de uma semente radioativa, né? E passando, obviamente, por áreas que começam desde a estereotaxia, passam pelo tratamento da dor crônica, como você bem falou. O neurocirurgião, certamente, não pode perder essa área da dor, que é uma área que eu sou apaixonado, porque o neurocirurgião talvez seja o profissional que mais tem condição de fazer um tratamento mais amplo, né? É ele que consegue, talvez, trazer a maior gama de possibilidades terapêuticas para o paciente, né? Quase que de A a Z, né? Mas também inclui, obviamente, distúrbios do movimento, cirurgia para distonia, cirurgia para doença de Parkinson, procedimentos para outros transtornos, inclusive psiquiátricos, acho que o Oswaldo vai querer falar um pouco depois, né? Cirurgias, né, para melhorar transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, né, agressividade, uma série de outras possibilidades. Passa pela espasticidade também, que é uma coisa que é pouco, digamos assim, valorizado muitas vezes no nosso meio, as possibilidades de procedimentos que podem ser feitos, a quantidade de pacientes que sofrem hoje, né, de paralisia cerebral, de espasticidade pós algum AVC, pós algum tipo de procedimento é relativamente muito grande. E, além disso tudo, epilepsia, radiocirurgia, né? Então, uma coisa muito vasta mesmo, né? E que é super fascinante. Eu sou suspeito porque é uma área que, obviamente, eu adoro bastante. Isso, todos nós aqui, né? Apaixonados pela neurocirurgia funcional. E vocês fizeram um brilhante trabalho. Você é uma grande adepta disso. Eu consegui ter acesso, né, a um pouco do que foi realizado aí no tratado, e vocês fizeram um brilhante trabalho, né, fazendo essa divisão e também no curso, né, que acabou gerando aí o livro. Mas então, o doutor Oswaldo... Eu vou dar um spoiler dizendo que a doutora Vanessa... Me permita dar um spoiler que a doutora Vanessa tem um capítulo especial aí, né, doutora? Sobre biópsia estereotáxica, capítulo seu. Ah, sim. Isso. Inclusive lá no lançamento estaremos juntos, né? Aí vendo o capítulo impresso. Isso mesmo. Então não mal posso esperar. Mas então, assim, eu também queria conversar um pouquinho com o doutor Oswaldo, né? Que, inclusive, não só eu estou falando, tá, doutor Oswaldo? Aqui mesmo já teve gente deixando mensagem dizendo que o senhor é um gigante na neurocirurgia funcional. Tem vários fãs aqui, país afora. E agradecendo pelos cuidados que o senhor tem, enfim. E assim, a gente sabe, né, o quanto é uma admiração que o senhor que existe, né, no nosso meio. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente de quando foi que surgiu a neurocirurgia funcional, né? Então, conta um pouquinho da história. Eu sei que tem um capítulo ali, já dando um spoiler também, mas conta um pouco pra gente um pouquinho da história. E aí, já trazendo um pouco da dúvida do Ítalo Castro, também, que ele acabou de perguntar aqui, como que o senhor avalia o futuro da neurocirurgia funcional também? Então, eu queria saber um pouquinho do passado e do futuro. Então, tá. Então, a primeira coisa em relação ao passado, que quando a gente fala em neurocirurgia funcional nos moldes atuais, é impossível a gente não falar primeiro da estereotaxia. E a estereotaxia nasceu nos animais, em 1908, com Victor Horsley e Clark, em que eles fizeram o primeiro aparato para realizar a cirurgia estereotáxica em animais. Naquela ocasião, eles usavam referenciais externos. E o cérebro humano não funciona dessa forma. A gente não tinha como
usar referenciais externos, como bregma, lambda, linha interaural, e atingir estruturas cerebrais profundas no ser humano. Isso não funciona. Então, demorou muito tempo. A próxima coisa importante foi em 1918, quando Dundee, que foi um discípulo de Cushing, ele fez pela primeira vez a pneumoencefalografia em seres humanos. Isso logo depois evoluiu para a ventriculografia. Só então, depois de vários anos, quase 30, em 1947, Spiel Weiss, nos Estados Unidos, eles fizeram o primeiro estereotáxico humano, né? Que era, na verdade, muito similar àquele desenhado para animais por Victor Horsley e Clark. Só que eles usaram a ventriculografia, que tinha sido desenvolvida lá antes pelo Dundee. Com isso, eles conseguiram localizar reparos intracerebrais lá nos ventrículos. Então, eles utilizaram a pineal calcificada e o foramen de Monro, que era visível na ventriculografia. E com isso, 5 anos depois, eles fizeram um atlas baseado nesses dois referenciais internos, que persistiram por um bom tempo, né? Mas a primeira cirurgia feita por eles foi uma palidotomia, uma lesão de globo pálido interno com álcool em um paciente com Huntington. E eles referiram uma melhora bastante significativa desses movimentos anormais nesse paciente. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar foi em 1949, Jean Talleyrand, no St. Anne Hospital, em... Eu acho que eu é que sei. Cortou um pouquinho. Tá cortando um pouquinho. Doutor Murilo, tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, sim. Beleza. Eu acho que cortou um pouquinho o doutor Oswaldo. Vamos ver se ele volta, se volta. Eu queria aproveitar que o Dr. Wilker está aqui com a gente, mandar um abraço ao Dr. Wilker, o nosso futuro presidente da SBM e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Funcional, né? Então, ele caiu, Dr. Oswaldo. Mas vamos ver se a gente consegue. Qualquer coisa a gente volta um pouquinho para a pergunta dele. Enquanto ele entra, mandar um abraço aqui para o Dr. Wilker, e aí eu vou já passar, então, para a pergunta que eu já ia continuar, né, para dar continuidade aqui na nossa live, para o doutor Murilo. O que a gente sabe, né, e eu acabo também vendo, tanto aqui, quando a gente toca no assunto aqui no Instagram da sociedade, até no meu Instagram pessoal, doutor Wilker mandando aqui um abraço a todos os amigos. Um abraço, doutor Wilker. Então, a gente vê o grande interesse, eu acho que talvez seja algo que está sendo muito pesquisado, né? Existe até uma curiosidade grande, uma busca grande. Eu acho que muitas pessoas que vão abrir o livro, né, o tratado, vão ter interesse de ver, de buscar sobre essas doenças que são os distúrbios de movimento, né? E a estimulação cerebral profunda ligado a ela. Então, o que é que os leitores, né, que podem ter interesse nessas áreas vão encontrar? Então, traz um pouquinho, assim, dos highlights dessa parte para a gente, doutor Murilo. Já passando que o senhor tem um capítulo ali também sobre isso. Eu tô colocando o senhor de novo, doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo está entrando aqui de novo. Mas enquanto o doutor Oswaldo entra, pode ir respondendo, doutor Murilo. Perfeito, Vanessa. Um abraço ao Wilker, que está nos assistindo aí. Bom, respondendo a pergunta sobre distúrbios do movimento, a gente pode dizer que, como o Oswaldo estava dizendo em relação à estereotaxia, lá pela década de 50, começou-se a realizar uma série de procedimentos ablativos, talamotomias, palidotomias, que, inclusive, antes do advento da levodopa, tiveram, assim, resultados excelentes e eram utilizados de uma forma bem mais ampla. Quando apareceu a levodopa, diminuiu muito o número de cirurgias ablativas, até que, com todos os avanços que foram aparecendo, sistemas de planejamento, e como ele estava falando do histórico, Oswaldo, a estereotaxia acoplada à tomografia, ressonância, etc. Então, houve um retorno da cirurgia
para distúrbios do movimento, mas assim, falando especificamente em estimulação cerebral profunda, DBS, que todo mundo tem um interesse muito grande, apesar de já ter sido utilizado anteriormente, foi na década de 1980 que um francês, Alain Benabid, de Grenoble, na França, ele percebeu que quando ele ia fazer uma cirurgia ablativa, como se realizava desde a década de 50, ele determinava o alvo de forma anatômica, por exames de imagem, e quando ele ia confirmar com estimulação elétrica, ele percebia que se a frequência estivesse acima de 100 Hz, os tremores daquele paciente desapareciam. Na verdade, a talamotomia era feita para tratar os tremores. E ele percebia que simplesmente com a estimulação esses tremores ficavam controlados. E ele pensou, por que não utilizar um método reversível, ajustável, com menor morbidade, que pode ser utilizado de forma bilateral, e inclusive em outros alvos, porque até então os alvos eram principalmente o tálamo e o globo pálido interno, e o subtálamo, pelo risco de provocar balismo, não era utilizado. E, então, a partir dali, primeiro foi utilizado o DBS no tálamo e, na década seguinte, foi se ajustando de tal forma que, no início dos anos 2000, já existiam estudos muito consistentes mostrando os resultados de estimulação cerebral profunda tanto no GPI, no globo pálido interno, quanto no núcleo subtalâmico, STN. Talvez seja, o DBS seja a técnica que mais tem estudos comprovando a eficácia. Então, a eficácia na parte 3 da classificação, o PDRS, mostra muito claramente uma melhora expressiva, independente do alvo que se escolha. Esse efeito é muito claro. E, a partir dali, muitos e muitos estudos foram sendo desenvolvidos e houve um avanço nessa técnica. Então, no nosso livro, nós passamos por técnicas ablativas, primeiro por toda a parte clínica, indicação cirúrgica, mas também as técnicas ablativas, as técnicas de estimulação. É muito interessante a discussão em relação a outras doenças, como distonia, tremor essencial, mas também os alvos. Então, o núcleo subtalâmico passou a ser o núcleo mais utilizado no mundo inteiro. Então, resultados sobre as diferentes técnicas que foram tornando-se cada vez mais sofisticadas. Atualmente, os sistemas de planejamento são muito sofisticados e, mais recentemente, nós temos tido avanços como o eletrodo direcional, ele consegue modelar o local de estímulo, podendo corrigir alguma imperfeição no implante, na localização do eletrodo. Também, o que é muito interessante nesses últimos tempos, a gente tem chama-se Percept PC, a gente tem implantado, mas ele não está liberado ainda para ser utilizado da forma que ele foi planejado, que é o sistema closed loop, quer dizer, é um circuito fechado, o próprio eletrodo ele capta oscilações da banda beta, mostrando que o paciente está pior, digamos, da doença de Parkinson, e, ao mesmo tempo, o mesmo sistema envia sob demanda os estímulos necessários, fazendo com que essa pessoa, então, tenha menos efeitos colaterais, economize bateria, etc, etc. E, mais recentemente, a gente tem também diversas discussões quanto fazer ou não fazer a confirmação fisiológica. Inclusive, existem centros utilizando a robótica para implantar esses eletrodos. Então, são novidades e avanços bastante grandes em todo esse período, desde o início, como eu falei, lá na década de 1980, e autores bastante competentes nas suas respectivas áreas mostram isso bem claramente. Eu tenho a certeza que aqueles que
estudarem, lerem esse tratado, vão ficar muito, muito contentes. Excelente. Muito obrigada, doutor Murilo. E eu queria voltar para o doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo, a gente foi interrompido aí pela alteração da conexão e eu queria voltar um pouquinho para a história. A gente parou ali em 1949, eu acho que o senhor estava comentando, e o doutor Wilker está enviando uma pergunta que eu gostaria que o senhor comentasse também, que eu sei da sua experiência. Como é a experiência de vocês em pacientes que já fizeram palidotomia e recidivaram, e claro, se os colegas também quiserem comentar, de submovimento, vocês indicam o eletrodo no subtalâmico? Ok. No núcleo Bom, então a subtalâmico? gente tinha parado em 1949 com o Jim Tarilac. Isso é o que eu queria falar basicamente da história na neurocirurgia funcional no mundo. E no Brasil? Aquele que é tido como pai da neurocirurgia funcional no Brasil é Renato Barbosa, que era do Instituto de Neurologia do Rio de Janeiro e depois foi para o Hospital da Lagoa. Então, Renato Barbosa, em 1958, ele realizou pela primeira vez uma cirurgia estereotáxica para Parkinson no Brasil. E a maior experiência dele era com tratamento de desordens do movimento e desordens psiquiátricas. Mas, na verdade, quem fez a primeira estereotaxia no Brasil, e, na verdade, em todo o continente latino-americano, foi Paulo Niemeyer, em 1954, quando ele fez uma talamotomia num paciente com Parkinson também. Tá? E muito importante também, nessa história do Paulo Niemeyer, foi o Murilo, a praia do Murilo, que é a amilohipocampectomia estereotáxica. Né? Então, foi um grande avanço, é uma técnica citada por todo mundo até hoje como a melhor técnica para se realizar esse procedimento. Também importante foi o Dr. Matos Pimenta, em São Paulo. Pouca gente sabe que, em 1936, no Hospital Juqueri, em São Paulo, ele realizou a primeira lobotomia em pré-frontal em seres humanos aqui na América Latina, precedendo em um dia aquela que foi realizada nos Estados Unidos pela primeira vez. Então, foi logo depois que teve a publicação do Egas Muniz e Almeida Lima, ele já realizou aqui no Brasil, no Hospital Juqueri, em São Paulo. Mas em São Paulo é importante a gente lembrar do José Zacles. Né? O José Zacles era da USP e ele acabou assumindo a chefia do serviço de neurocirurgia por um bom tempo, e ele construiu o próprio aparelho estereotáxico dele, com a ajuda de um engenheiro naquela ocasião. Mas ele não era um neuro... Ele mexia muito na época com neuroradiologia, acabou se envolvendo com estereotaxia. Ele não era um neurocirurgião funcional purista, de tal forma que o grande nome e a grande pessoa na história da neurocirurgia funcional em São Paulo, e o maior nome no Brasil, indubitavelmente, foi o Dr. Raul Marino Júnior, em São Paulo, com a formação extensa que ele teve em Harvard, na McGill University, no MNI. Então, foi uma pessoa no MIT também. Então, ele foi uma pessoa que ajudou na publicação pioneira de Ballantyne, em 1967, sobre a cingulotomia anterior na depressão. Então, foi uma pessoa que produziu muito e deu o verdadeiro contexto da neurocirurgia funcional e estereotáxica no Brasil. E nós não podíamos deixar de citar rapidamente só quem foram as principais pessoas em cada região do país. Então, na região norte, foi Jofre Lima, que fez alguns procedimentos só, e depois a região norte ficou órfã de neurocirurgia funcional por muitos e muitos anos, só mais recentemente ganhando novos neurocirurgiões funcionais. Na região nordeste foi o Dr. Djacir Figueiredo, que todos conhecem, e, para espanto de todos, eu acho, que ele fez uns poucos casos, 5 casos, e depois nunca mais trabalhou com isso, mas foi ele que iniciou na região nordeste. Na região sul, foi em Curitiba, o professor Mugiati, né, que iniciou isso. E na região centro-oeste, o Dr. Luiz Fernando Martins. Então, esses foram os nomes na história. Em relação à pergunta do Wilker, claro, se o indivíduo já foi submetido a uma palidotomia, uma excelente alternativa é o DBS do núcleo subtalâmico, ou mesmo do próprio globo pálido interno, às vezes, que já foi operado antes. Existem vários relatos, várias publicações nesse sentido, que mesmo tendo sido
feita a lesão previamente, às vezes a estimulação funciona de forma adequada. Mas um outro alvo, ao meu ver, seria a primeira opção. Excelente. Eu não sei se os colegas querem comentar também sobre isso, sobre essa pergunta do Dr. Wilker. E eu gostaria de também continuar, endereçando para o Dr. Daniel, quais os highlights quando a gente vai para a parte de dor, né? Que a gente já falou a grande importância, né? E da epilepsia também. E o que é que os leitores podem esperar aí nesse tratado? Então, eu queria começar dando um abraço para o Dr. Wilker e dizer que eu concordo plenamente com o Dr. Oswaldo de que o paciente que já fez palidotomia seria um bom candidato para um sistema de estimulação, a princípio de núcleo subtalâmico. Então, concordo plenamente em relação a isso. Mas, deixa eu falar então um pouquinho sobre, um pouco sobre alguns capítulos. 650 páginas, né? E desses 40 capítulos, 12 são relacionados à área de dor, né? Até por considerar a dor talvez uma das áreas mais complexas e abrangentes que existem. A dor, vale lembrar que ela comete cerca de 30% a 40% dos seres humanos do ponto de vista de dor crônica. Então, se nós pegarmos todos os brasileiros, americanos e europeus e tudo mais, 30% a 40% deles, nesse momento, têm uma dor prolongada, né? Então, oferecer algum tipo de recurso em relação a isso, não precisa ser neurocirúrgico, obviamente, mas seria importante. E, nesse sentido, a neurocirurgia, certamente, ela tem um papel extremamente marcante. Eu começaria falando, por exemplo, que a gente começa falando aqui, por exemplo, de fisiopatologia. Então, entender o que é, do ponto de vista da dor, todos os mecanismos, desde o ponto de vista da própria transdução da dor, que seria como o impulso é percebido como dor, todo o mecanismo de transmissão, percepção, modulação da dor, e indo para conceitos ainda mais modernos do ponto de vista de todo o sistema de neuroquímica, né, de transmissores e papéis de substâncias algogênicas, entre outras coisas. O livro segue um pouco falando do ponto de vista de dor, falando das dores faciais, em especial da neuralgia do trigêmeo, que é uma área em que o neurocirurgião tem um papel extremamente importante, né? Faz uma avaliação dos mecanismos, das possibilidades terapêuticas, que inclui desde microdescompressão, técnica de balão, radiofrequência, radiocirurgia, entre outras possibilidades, né? Vai para as áreas de procedimentos ablativos para dor, fala sobre o tratamento da dor oncológica, né? Então, pacientes com câncer, vale lembrar que até 80%, 90% deles, somente na fase final, vão sofrer de dor. São pacientes que, de fato, merecem ser melhor conduzidos, e o neurocirurgião tem um papel extremamente importante em relação a isso. Ainda, do ponto de vista de tratamento da dor, é abordado sobre problemas de bloqueios, né? Possibilidades de bloqueios, tanto de bloqueio de periférico, o sistema nervoso simpático, né? O papel do sistema nervoso simpático, as técnicas de neuromodulação, estimulação medular. A gente fala muito sobre o passado, presente e futuro, né? O colega estava querendo saber sobre o que se espera do futuro. Do futuro, eu não tenho dúvida de que o futuro... nós vamos falar do ponto de vista de funcional, mas hoje, cada vez mais, a neuromodulação, por exemplo, para a dor e para outras coisas, cada dia tem um papel maior, né? Até porque hoje a tecnologia, com o avanço dela, você permitiu tecnologias assim, muito melhores que conseguem, inclusive, abranger coisas que antes não se abrangia, né? Então, técnicas de neuromodulação, estimulação cerebral, né, para tratamento da dor, estimulação do córtex motor, estimulação para cefaleias. Então, assim, ele está relativamente bem completo, né? Eu que sou um apaixonado, você sabe, né, Vanessa, do ponto de vista de tratamento de dor, né, de neurocirurgia funcional e dor, eu realmente fiquei muito feliz assim com o resultado, porque
Assim, os autores conseguiram realmente trazer do ponto de vista fiel e bem didático, assim, que pega desde a pessoa que está, vamos dizer, começando dentro dessa área, que quer conhecer um pouco melhor, até mesmo aquele que já está no nível mais avançado. Então, ele começa e faz realmente esse aprendizado que seria basicamente para todo mundo. E, finalizando, do ponto de vista, você pediu do ponto de vista de epilepsia também, não menos importante, né? Já para citar alguns highlights aí, né, do ponto de vista de tratamento neurocirúrgico da epilepsia, trazendo também de volta alguns conhecimentos do ponto de vista clínico, de conceito de que é uma epilepsia refratária, né, alguns conceitos sobre né, técnicas de possíveis em relação ao papel do neurocirurgião na epilepsia, indo à epilepsia temporal, epilepsia não do lobo temporal, né, extratemporal, procedimentos ablativos que ainda são válidos, hemisferiotomia, hemisferectomia, calosotomia. Né? Então, é uma coisa assim, realmente, neuromodulação, né, neuromodulação para epilepsia, hoje também está ganhando um papel bem grande. Então, assim, está relativamente bem abrangente e completo. Excelente. Não, é bem completo e foi muito interessante o que o senhor comentou. Foi ela que sumiu. Desde o básico, né? Desde o que do momento em que o residente ali está aprendendo sobre isso, até um conhecimento mais avançado, porque é assim que é a construção, tá, pessoal? Inclusive, é uma das questões que chega aqui para a gente, né? Às vezes o residente fica um pouco sem entender a fundo, né, a neurocirurgia funcional, e se você não mergulha e você não estuda, a gente sabe que a construção do conhecimento na neurocirurgia funcional acaba sendo diário, né? Porque cada dia tem coisa nova, realmente é a subespecialidade aí, eu diria que que mais tem coisa nova diariamente, então e que mais tem estudos, né, chegando para a gente diariamente. Então, é você ir lá no básico, e o tratado vai ser muito importante para isso, para você ir construindo esse conhecimento ao longo da sua carreira, né? Então, já fica essa grande deixa, né, que o doutor Daniel deixou para a gente aqui. E aí, voltando agora eu vou dar continuidade aqui com o doutor Osvaldo, para falar um pouquinho dos highlights com relação aos transtornos psiquiátricos. Então, o senhor comentou um pouquinho ali sobre o que teve aí no passado, mas o que é que vem aí nesse tratado? E com relação ao futuro, né, já que a gente também teve essa pergunta, o que é que o senhor enxerga hoje como o que mais vai ganhar espaço, né, dentro da neurocirurgia funcional nesses próximos anos nos transtornos psiquiátricos? Não é uma pergunta fácil de responder, né, Vanessa? Assim, o caminho, é bom que vocês entendam, o caminho de toda a área médica é para você se tornar cada vez menos invasivo. E o caminho para se tornar menos invasivo em neurocirurgia é a neurocirurgia funcional e estereotáxica, indubitavelmente. E é por isso que esse é o campo que mais cresce dentro de toda a neurocirurgia. Não tenho dúvida nenhuma a respeito. Na parte da psiquiatria, a psiquiatria é muito diversa, né? Nós temos as depressões, nós temos o toque, nós temos a síndrome de Tourette, a agressividade, temos a síndrome do estresse pós-traumático, os transtornos alimentares, enfim, a dependência química. Então, existe uma pleiade de doenças em que o jeito mais fácil de se começar a tentar descobrir o que está por trás daquilo, já que você não destrói nada, é a neuromodulação, né? Mas, olha, a psiquiatria é uma coisa enorme e é um problema de grande prevalência em todo mundo. Então, por exemplo, a depressão afeta, no mínimo, nas casuísticas mais otimistas, 5% da população mundial. O toque é 2 a 3%. A esquizofrenia, a mesma coisa. A síndrome de Tourette é 1%. Dependência química, obesidade, nem se fala. Agressividade, extremamente prevalente, porque ela acompanha, não é uma doença, a agressividade patológica, ela acompanha uma diversidade de doenças psiquiátricas, como as psicoses,
o autismo, retardo mental, bipolaridade, epilepsias, dependência química e por aí vai. E o livro, ele aborda essas questões, né? Uma coisa interessante em todo o livro é que nós temos uma parte inicial, né, que é a primeira parte, que nós falamos só das técnicas como um todo, né? A radiofrequência, a estimulação, enfim, e assim vai. Aí, a cada divisão por doenças tratadas, se começa com uma parte clínica, com a compreensão fisiopatológica daquelas doenças, para que nós possamos entender por que nós operamos onde operamos. E mais importante do que isso, quando nós devemos operar. E ainda mais importante do que isso, é quando nós não devemos operar. Esse é o conhecimento mais difícil de aquisição em toda a área cirúrgica da medicina, né? É importante a gente salientar que, nas doenças psiquiátricas, especificamente, não estou falando de transtornos de movimento, não estou falando de dor, não estou falando de epilepsias, mas nas doenças psiquiátricas, não se tem nenhuma prova que a neuromodulação é superior à cirurgia ablativa para tratar um grande número de problemas, como o toque, a depressão e a agressividade. Tá? Por exemplo, no toque, inclusive, um estudo do grupo de Londres, lá do Queen's Park Hospital, principalmente os Rinzo, Marwan Haris, mostrando que a chance de melhora no toque com a capsulotomia ou com a estimulação da cápsula anterior é igual. Na verdade, um pouquinho maior com a capsulotomia, sendo que a chance de se entrar em remissão é maior que com a capsulotomia do que com o DBS da mesma região, né? A única coisa que eu não tenho dúvida em relação às doenças psiquiátricas no momento é a síndrome de Tourette, em que a cirurgia ablativa só foi feita no passado, tinha uma alta morbidade, alta mesmo, né? Então não faz menor sentido. E a técnica neuromodulatória é claramente superior. E eu tenho a maior honra, né, de ter estudado isso muito a fundo e de ter proposto pioneiramente uma proposta fisiopatológica dessa doença ainda em 1996, né, quando nós propusemos que essa doença se deveria a uma hiperatividade do globo páleo externo e de áreas corticais variadas. E baseado nisso, nós começamos a fazer a estimulação do globo páleo externo, né? Ou, como diz o Newton Lara, é muito bacana a gente ser dono do alvo, é mesmo, gente. Eu tenho o maior orgulho de ser o dono desse alvo. Sabe, tudo, né? Está na base. O estudo profundo da fisiopatologia, daquilo que se desconhece, que nos permite propor e fazer coisas novas. Agora, no Congresso Mundial, por exemplo, a Vanessa está indo, eu estou indo também, que é na Coreia do Sul, em Incheon, nós estamos levando uma técnica nova, um alvo novo, para o tratamento da dor neuropática. E isso é baseado no estudo da fisiopatologia disso que a gente vem fazendo desde 1992, sabe? Então, eu acho assim, e o resultado é só um paciente, mas a gente está maravilhado até agora, né? Por estar podendo contribuir uma vez mais com uma coisa bacana. Acho que era basicamente isso que eu gostaria de falar. Excelente, muito bom. É um tema fascinante que está, enfim, em estudo, né, profundo. O senhor, sem dúvida, é um grande nome aqui no nosso país. E certamente esse livro, e o senhor que contribuiu com alguns dos capítulos ali, claro, todos os outros autores renomados que estão somando, inclusive o próprio Dr. Wilker falou aqui que é um tema muito importante, né, da neuromodulação em psiquiatria, é algo que tem ajudado muitos pacientes e que certamente vai ajudar muito no futuro também. Mas assim, já finalizando aqui para a gente encerrar a nossa live, eu queria falar um pouquinho, queria que os senhores falassem um pouco sobre como vai ser na semana que vem, né? Que a gente está aqui para falar desse lançamento. Então, já para deixar todo mundo anotar aí na agenda, para a gente, esse encontro marcado que a gente tem lá. Então, quando que vai ser o lançamento do livro, doutor Murilo?
Então, se você me permitir um minutinho sobre o que o Daniel estava falando, na verdade, neurocirurgia funcional é fascinante e a gente acaba, obviamente, ficando apaixonado por todos os temas, mas no caso da epilepsia, possivelmente seja a cirurgia de epilepsia seja uma das áreas mais gratificantes da neurocirurgia. Porque na neurocirurgia, frequentemente, a gente pode aliviar um problema, a gente pode ajudar aqui ou ali, mas quando nós operamos um paciente, por exemplo, com epilepsia do lobo temporal, ou outras situações semelhantes, nós tratamos uma pessoa que é dependente da família, que tem uma péssima qualidade de vida, e a gente assiste histórias assim, muitas vezes os pais já estão idosos e o filho tem esse problema, estão angustiados do que vai acontecer com esse filho, ou uma situação inversa. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que a gente muda a vida da pessoa, mas a gente muda também a vida da família. Isso é impressionante. Pacientes assim, uns tempos atrás, um paciente entrou, doutor, eu queria apertar sua mão, não estava entendendo muito bem. Ele estava com um capacete, ele era, digamos, o problemático da família, tinha crise, os pais vinham cuidar dele, etc, etc. Ele ficou livre de crises, ele se formou em mecatrônica, ele estava com capacete de motociclismo e ele estava todo orgulhoso que ele tinha pago a consulta da irmã. Então, ele passou a ser a pessoa que solucionava o problema quando ele era o problema anteriormente. E são poucas as áreas da neurocirurgia que nos permitem ter, assim, a gente vai para casa muito contente com resultados como esse. É óbvio que não é sempre assim, depende de uma série de situações, mas existem situações muito gratificantes. Em relação ao lançamento do livro, nós conversamos, nós três, eu, Oswaldo, Daniel, e nós decidimos fazer o lançamento no CIBAN, obviamente agora, já na semana que vem, no dia 8, às 17h15, e nós fizemos uma parceria com a livraria de livros. Na verdade, o livro ele vai estar sendo vendido no site do Instituto de Neurologia de Curitiba, ou existe o link direto, e vai ser feita uma venda online, mas nós temos parcerias muito interessantes com os livreiros oficiais dos congressos. No caso, a de livros, na pessoa do Ricardo, que nós conversamos e fizemos essa parceria, nós vamos fazer um coquetel de lançamento na frente da livraria, nesse horário, e estão todos convidados, nós vamos ficar muito contentes com a presença de todos. Então, basicamente, nós esperamos, na verdade, logo após o módulo de neurocirurgia funcional, terminando, a gente pode se dirigir já para esse lançamento. Em relação ao livro, inclusive, o Ricardo me passou que ele, no CIBAN, ele vai estar fazendo uma promoção com, acho que um pouco mais de 10% de desconto para quem estiver comprando no lançamento. Excelente. Na verdade, era até isso que eu ia perguntar. Eu queria perguntar para o doutor Daniel se tem algum... Enfim, se agora já dá... Eu vi que o senhor já está com o seu aí em mãos, né? Mas se as pessoas podem já comprar o livro, se é algo que já está disponível, ou se vai ser o primeiro momento ali no congresso, enfim, como as pessoas fazem para adquirir o livro? Ó, esse aqui é só meu. Eu não estou vendendo nem nada disso. Esse é meu mesmo de cabeceira da minha leitura. Mas, assim, a ideia é, a partir da semana que vem, a partir do lançamento, né? Então, a gente quer fazer uma coisa oficial, né? Para que seja a partir daí. Então, conforme o doutor Murilo mesmo comentou, vai ser no dia 8, às 5h15 da tarde, lá no congresso do CIBAN, que é o Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia em São Paulo. A partir daí, ele vai já está hoje, na verdade, se você entrar no site livrosinc.com.br, livros, INC, né? .com.br,
Você entra lá, vai estar a relação dos livros, e um deles vai estar o Tratado de Neurocirurgia Funcional Estereotáxica. Tá? Excelente. Então já fica a dica para todo mundo que está aí assistindo. Fica a dica, todo já mundo garantiu já. O seu. Obrigatório. Excelente. E o doutor Murilo já comentou, né, que vai ter uma condição especial ali no Congresso, com relação a desconto, mas vai ter também algum momento ali de dedicatória, autógrafo, doutor Oswaldo? Como é que vai ser ali? Eu sei que o senhor vai estar voltando de viagem, assim como eu, né? Vai estar um pouco cansado, tudo, mas vai ter uma forcinha ali para dar um autógrafo, enfim, vai ter uma questão social ali também, né, nesse momento de lançamento, né, ali. Olha aí, que legal. Excelente, muito bom. Parabéns por essa obra. Mal posso esperar para encontrá-los, né? Eu vou encontrar o doutor Oswaldo próxima vez lá em Incheon, mas espero encontrar com todos lá nesse lançamento, que eu tenho dúvida que não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso. Conto com todos que estão aqui assistindo para ir lá prestigiar, para adquirir também, né? Prestigiar essa grande conquista aí da neurocirurgia funcional, que é esse tratado que promete fazer história na nossa neurocirurgia funcional. Muito obrigada a todos. Obrigada. Vamos, antes de finalizar, só tirar uma foto aqui, tirar um print. Só dar todo mundo um sorriso aqui para a tela. 1, 2, 3 e... Pronto. Ajuda aí também, pessoal. Perfeito. Muito obrigada, que eu sei o tempo de vocês, né? Como que vocês são atarefados. Obrigada por dedicar esse tempinho aqui para a nossa sociedade. Em nome de toda a sociedade, agradeço vocês. Eu não sei se vocês querem fazer algumas considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu queria, basicamente, dar os parabéns pela sua iniciativa, né, na divulgação do nosso tratado. E sem dúvida, você comandou aqui esse encontro virtual de uma forma brilhante. Parabéns e muito obrigado, Vanessa. Eu queria agradecer a diretoria da SBN, que prontamente se quis divulgar, né, o evento, tanto o CEBAN, a diretoria também do CEBAN. Quando nós falamos do lançamento lá, eles foram deixaram de portas abertas. E queria agradecer a você também, né, Vanessa? Que você que cuida de toda essa parte assim de divulgação, não menos importante. Quer dizer, não só como uma amiga, não só como uma colega de trabalho dentro dessa área, mas também cumprindo o seu papel assim, extremamente importante na divulgação para as pessoas, tanto para a comunidade científica como para a comunidade leiga, sobre as possibilidades da neurocirurgia funcional. Muito obrigado. Excelente. Excelente. Então, com todos esses nomes, né, todas as sociedades, aqui eu reafirmo, né, como a diretora de comunicação, o papel da sociedade e o quanto a sociedade apoia, né, esse tratado. E estaremos juntos, né, no nosso CEBAN, no nosso congresso. Muito obrigada. Um abraço a todo mundo, agradecendo, dando os parabéns aqui, várias mensagens de elogios. Então, muito merecidas, né, por todo o trabalho que vocês fizeram e que estão fazendo aí com esse tratado de neurocirurgia funcional e estereotáxica. Obrigada, boa noite, um abraço a todos.
Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Nada, tchau, tchau.